Vamos continuar aí, pessoal, que deu uma falha aí na gravação da gravação anterior, mas a gente tinha terminado dizendo que o procedimento sumaríssimo é até 40 salários mínimos. Então, deixar bem claro, né, que ele deu aquela falha em mim e falha no computador quando cortou a gravação, mas enfim, o procedimento sumaríssimo é para as ações de até 40 salários mínimos. 60 é lá na Justiça Federal, outras questões, e 20 é no Juizado Especial Civil. Então, não vamos confundir Justiça Federal ou processo federal, nem com o processo de juizado especial civil com o processo sumaríssimo trabalhista. O processo sumaríssimo trabalhista é de 40 salários mínimos. Tá bom? Vou falar agora da petição inicial. Antes de falar da petição inicial, tem que lembrar vocês que existe a possibilidade do jus postulante, tá? Que é a capacidade que a pessoa tem de sozinha, sem a presença, sem acompanhamento do advogado, postular em juízo, buscar em juízo a sua pretensão. Tá? Ela é possível ainda, é muito raro acontecer, mas é possível. Está lá no artigo 791, 839 da CLT, onde a parte pode ter sua pretensão buscada sem auxílio do advogado, agindo em causa própria. Tá? Bom, a petição inicial ela pode ser escrita ou oral. Né? A regra é que seja escrita, ela será oral e reduzida a termo, se for, por exemplo, o juspostulante. Tá? Inquérito por apuração de falta grave, título coletivo só escrita, portanto, também só por advogado. O que tem que conter nessa petição inicial? Primeiramente, nós temos que colocar a designação do juiz ou o endereçamento da peça processual. E nós vamos colocar lá no cabeçalho, lá, né, como qualquer outra petição inicial, nós vamos colocar assim, excelentíssimo ou meritíssimo, conforme a preferência de cada um. Podemos usar o termo meritíssimo, podemos usar o termo excelentíssimo. Ambos são pronomes de tratamento que servem para a designação de juiz. Tá? Meritíssimo porque vem de mérito, excelentíssimo porque vem de excelência. Então vamos colocar lá, excelentíssimo ou meritíssimo juiz do trabalho de Carazinho. Não é juiz de direito do trabalho, nem juiz de direito de Carazinho. Tá? No processo trabalhista eu vou direcionar ele a um juiz federal do trabalho, ou a um juiz do trabalho apenas. Tá? Então não coloque em juiz de direito do trabalho ou juiz de direito de Carazinho. Coloque em juiz do trabalho de Carazinho. Depois de endereçar a peça, né, de fazer o encaminhamento da designação do juiz, eu vou fazer a qualificação das partes. Daí eu vou colocar lá, João da Silva, brasileiro, casado, desempregado, RG, CPF, carteira de trabalho, PIS, residente domiciliar na rua tal, endereço número tal, bairro tal. Vem a presença de vossa aí, excelência ou meritíssima, dependendo do que foi usado lá no cabeçalho. Então vem a presença de vossa excelência ou vossa meritíssima. Propor a presente reclamação ou reclamatória trabalhista em face ou contra empresa XYZ, estabelecida com sede na rua tal, CNPJ tal, o que faz com base nos seguintes fatos e fundamentos, 2 pontos. E aí essa é a qualificação das partes. Aí ao invés de separar a petição inicial em fatos, fundamentos e conclusões ou impedidos, como nós fazemos na petição inicial civil, eu vou trazer na petição trabalhista uma breve exposição dos fatos que resultam do dissídio. E nessa breve exposição dos fatos que resultam do dissídio, eu vou juntar fato e fundamento. Então eu vou colocar lá, por exemplo, do contrato de trabalho, e aí eu vou narrar o contrato de trabalho, e se for o caso, já vou partir, eu vou fazer um gancho com as horas extras, ou com o salário, com o 13º, e assim por diante. Tá? Então, breve exposição dos fatos que resultam do dissídio. O pedido, que é o resumo do que se pretende obter, e aí tem que ser específico, delimitado, certo, tá? Com os valores específicos de cada um. E aí vou botar data e assinatura. Como não diria um conselho, mas enfim, um modelo a ser seguido, nós poderíamos pensar o seguinte. Na breve exposição dos fatos e dos fundamentos que resultam do dissídio, nós poderíamos pensar em colocar assim, separar em tópicos do tipo assim, do contrato de trabalho, onde eu vou falar da admissão, da contratação, do salário, da jornada de trabalho, do salário recebido. Depois falar das funções da jornada. Depois entrar em pontos específicos, como aviso prévio, 13º, férias, FGTS,
jornada de trabalho e aí discutir as horas extras, basicamente isso. Tá? E aí no final apresentar os pedidos específicos de cada uma das exposições feitas. É dentro dos itens que eu vou apresentar os fatos, os fundamentos, jurisprudência, doutrina, tudo dentro do mesmo item, que é uma breve exposição dos fatos e fundamentos que resulta o pedido. Eu não preciso pedir a citação do réu, não preciso declinar as provas, embora tenha que juntar os documentos, se for o caso, já apresentar o meu pedido de provas em petição inicial. E aí essa petição ela será distribuída a um juiz. Esse juiz tomará conhecimento da petição inicial somente no momento antes da audiência ou alguns dias antes da audiência, mas o juiz não faz análise do que de se recebe ou não a petição inicial, porque a citação, ou melhor dizendo, a notificação ao reclamado é automática, é direta, né? Assim que a distribuição receber a petição inicial, ela já verifica os pressupostos, verifica os elementos e já encaminha a notificação ao reclamado para que ele compareça à audiência e conteste, se assim for necessário. Em relação ao procedimento sumaríssimo, o procedimento sumaríssimo se dá basicamente idêntico ao procedimento ordinário, com a diferença que ele é uma audiência una. Tá? Mesmo sendo audiência una, muitas vezes acontece de ocorrerem duas audiências no procedimento sumaríssimo também. Quando tem que se fazer uma perícia, por exemplo, aí não dá para se resolver na primeira audiência, é marcada uma segunda audiência, mas se deve dar a celeridade adequada ao processo. Esse procedimento sumaríssimo está previsto no artigo 852-A a 852-I da CLT. E ele visa justamente isso, a celeridade do processo, ele beneficia ou ele privilegia a oralidade do processo e a concentração dos atos em uma única audiência. Tá? São os destinos individuais até 40 salários mínimos, como eu falei antes. Não esqueço, falei errado, 60, é 40 salários mínimos. Tá? A admissão pública direta, autárquica, fundacional não pode ser parte de dissídio em procedimento sumaríssimo. Mas daí como é que eu faço? Ajuda o procedimento ordinário. Tá? Pela legislação, a solução do procedimento sumaríssimo deve ser dada ou deveria ser dada em 15 dias. O pedido deve ser certo ou determinado e indicar o valor correspondente, assim como no ordinário hoje. Né? Depois da reforma da CLT em 2017, para o ordinário também se passou a exigir que se indique o valor correspondente. Não há citação por edital e, no máximo, 2 testemunhas para cada parte. Tá? Outra diferença do procedimento ordinário. O procedimento ordinário são 3 testemunhas. O procedimento sumaríssimo são 2 testemunhas e a audiência, em tese, é una, é única. Bom, pessoal, depois que nós falamos da petição inicial, da distribuição da ação, o que acontece? Acontece que chegamos à contestação do processo. Então, a ação ela será ajuizada, distribuída. Depois de distribuída, automaticamente sai a notificação para o reclamado comparecer à audiência e, caso não compareça à audiência, lhe será aplicada a pena de revelia e confissão ficta. E se ele comparecer e não contestar, revelia. E se ele não contestar, revelia. Ele tem que contestar a ação. Um parênteses para recapitular a diferença entre confissão e revelia. Revelia é a ausência de defesa. E confissão é quando você ou se nega a prestar depoimento, ou faz o depoimento com evasivas, ou se nega a depor. Ou então quando você se ausenta da audiência que você deveria depor. Então, como a audiência trabalhista ela é una, embora dividida em 2 partes, nós temos que a ausência do reclamante vai causar o arquivamento do processo. Extinção sem resolução do mérito. A não ser que seja essa segunda audiência em que se aplica a pena de confissão, porque ele deveria prestar o depoimento pessoal. E para o reclamado, sempre vai ser a confissão ficta, porque ele, se não comparecer, vai vai se negar a depor, que seria uma situação em que poderia acontecer na audiência, se nega a depor e, consequentemente, lhe é atribuída a confissão ficta, ou seja, ele vai ter que provar todas as demais alegações do autor sob pena de considerar verdade que lhe foi alegado contra ele. Tá? Então, revelia é a ausência de defesa.
E confissão é se negar a prestar depoimento ou ou não comparecer à audiência em que você deveria prestar depoimento. Tá? Vamos falar aí no próximo vídeo de sentença, ou melhor, vamos falar da contestação para depois falarmos da sentença. Tá bom, gente? Um abraço.